O princípio de um casamento feliz é ter a alma bem resolvida. Quem não tem emoções saudáveis jamais terá um relacionamento a dois sólido e feliz. Quem não governa a si mesmo não conseguirá governar um lar. Não deseje o que não é seu. Capítulo 2. Dinheiro é emocional. Saúde emocional para ter paz financeira. Tiago Brunet. Existem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Autor desconhecido. Grande parte das frustrações financeiras tem relação com o seu desejo imoral de querer ter o que não é seu e de querer ser quem você não é. Não me refiro à ambição de ter uma vida melhor ou ter alguém como referência e exemplo de vida, antes a ganância e a inveja. Conviver com pessoas de uma classe social mais elevada que a sua pode provocar inconscientemente esse sentimento. O ruim é que desejamos ter e em um dia o que o outro provavelmente levou anos para construir. Às vezes o contrário também acontece. O rico inveja o pobre pela paz que ele tem e pelo amor sincero que ele recebe. Paz e amor nem em euros você consegue comprar. Há alguns anos, tornei-me amigo de um bem-sucedido construtor. A nossa amizade era muito sincera e verdadeira, mas me fazia mal. Percebi que a cada jantar ou passeio com ele, eu voltava frustrado e insatisfeito com a minha casa, com o meu carro e com a vida que tinha. A lástima é que não era um sentimento que me fazia crescer, do tipo, vou batalhar, vou trabalhar com mais excelência, vou conquistar. Infelizmente, querido leitor, esse tipo de convivência em geral desperta ganância, desejos e inveja. O ser humano por si só é mau. Você não precisa ensinar uma criança a mentir nem a bater em alguém. Ela cresce com esses instintos. Está na essência da humanidade. Por isso, a nossa luta diária e eterna será para vencermos a nós mesmos. Devemos ser líderes das nossas emoções e dos nossos sentimentos, para assim liderarmos outras esferas. Segundo a filosofia ocidental moderna, independentemente do que já tenhamos conquistado, a grama do vizinho sempre será mais verde, talvez por causa desse vazio que o faz desejar o que não é seu. Lá estava eu, pensando em barcos, viagens suntuosas e restaurantes de luxo. E por que não um avião particular? Na verdade, eu estava vendendo o almoço para comprar a janta, mas a minha mente estava embaralhada com fantasias motivadas pela vida que os outros levavam. Perdi a noite de sono preocupado em ser alguém que eu não era, imaginando ter o que não tinha. Na verdade, quantos de nós batalhamos a vida toda para viver o sonho dos outros? Descobrir quem você é trará equilíbrio necessário para evitar um vazio como esse. Decida o que você quer e saiba o que é aquilo que o completa. Só assim você não viverá a vida de outras pessoas. Somente dessa forma você não se esgotará tentando conquistar o que não era para ser seu. Escreva as suas metas, os seus sonhos, os seus alvos. Não permita que a convivência com outros mude o que você planejou para a sua vida. Há exceções a esse conselho, mas é raro que aconteçam. Refiro-me a quando encontramos e temos privilégio de conviver com pessoas sábias, prudentes e experientes, que nos mostram que limitamos os nossos sonhos ou desenhamos o futuro com planos aquém das possibilidades. Tais pessoas oferecem uma amizade que libera uma nova perspectiva para a vida. Quando isso acontece, vale a pena rever o nosso planejamento e, se preciso, adotar outro. Acredito que cada um de nós tem uma história triste para contar, afinal não vivemos em um conto de fadas. Mas que bom seria se cada um que superou um grande problema pudesse mentorear outros a fim de que não passássemos pelo mesmo trauma e que servissem de ajuda para a superação. Em geral, a cobiça tem como objetivo o que os outros conquistaram. Poucas são as pessoas criativas e capacitadas que vivem os próprios sonhos. No entanto, somos escolhidos entre bilhões de pessoas no mundo para viver uma vida criativa e abundante. Como sei disso? Não é coincidência que este mapa de navegação caia justamente em suas mãos. Agora você tem um guia para o seu destino de paz e prosperidade. Quanto à ambição, aprendi
que ela se torna legítima quando o propósito é contribuir para o bem coletivo. Na viagem que fiz ao Japão em agosto de 2014, conversei com um empresário em uma cidade cerca de 2 horas e meia. Informava-me com ele como faria para pegar o trem-bala e ir até a capital. Uma vez que já havia estado no Japão, pensei em me arriscar indo para a cidade sem a ajuda de um guia japonês. Até porque estava com mais dois colegas de viagem. Mas esse homem perguntou: Tiago, há quanto tempo você não vem a Tóquio? Eu respondi: há uns 2 anos. Ele sorriu e replicou: então vá com guia, pois a cidade mudou completamente. Ruas, terminais de trem e metrô, lojas e restaurantes, tudo está diferente. Curioso, perguntei: por que tudo mudou tão pouco, em tão pouco tempo? E ele: as Olimpíadas, meu caro. Reformamos e estruturamos toda a cidade. Franzindo a testa, pensativo sussurrei: ué, não me lembro das Olimpíadas em Tóquio. O amigo japonês sorriu, pensativo. O amigo japonês sorriu novamente e respondeu: não houve Olimpíadas ainda. Ocorrerão somente em 2018, mas já entregamos as obras. Quando se encomenda um trabalho a um japonês, ele não descansa até concluir, afirmou o empresário. Fiquei boquiaberto. 4 anos antes e as obras estão prontas? Aqui no Rio de Janeiro faltavam 2 dias para as Olimpíadas em 2016 e tanto ainda havia para ser feito. Muito ficou apenas em promessa. Tóquio já era uma supermetrópole e melhorou ainda mais. Esse é o tipo de ambição que vale a pena, querer melhorar a nossa cidade para que todos desfrutem dos benefícios. Termos políticas públicas que são capazes de melhorar e dar esperança ao futuro de cada cidadão. Mas atenção, eu desejei que a minha cidade, o Rio de Janeiro, fosse reestruturada e modernizada como Tóquio. Não que eu tivesse a vida desse empresário japonês ou morasse no Japão. Não mudei a minha perspectiva, mesmo estando impressionado com o país em que estava. A ambição pode ser coletiva, já a ganância é sempre individual. Quantas vezes fui aos Estados Unidos dar palestras e seminários e escutei as histórias de brasileiros imigrantes? Muitas. A maioria imigrou, mesmo que ilegalmente, em busca de um futuro melhor. Mas o futuro de uma pessoa não está conectado à situação econômica de um país, e sim às decisões e escolhas diárias que toma. A mesma dificuldade que o indivíduo encontrava no Brasil poderá encontrar na América, na Europa ou para onde quer que vá. O problema normalmente está conosco, com o descontrole emocional. Tomamos decisões geralmente sem pedir conselhos e nos mudamos de manicunha para onde pareça haver uma oportunidade. As pessoas vivem de oportunidades, nunca encontram a porta certa, pois estão sempre ocupadas e distraídas com o que pareceu ser uma grande chance, que o digam alguns imigrantes. Acredito que chegou a hora de a sua vida mudar para sempre. Chegou o momento de se estabilizar para crescer. Você faz o ambiente ou o ambiente faz você. Durante conversas, sessões de coaching e em conferências mundo afora, frequentemente encontro pessoas que foram moldadas pelo ambiente e que estavam inseridas. Embora não seja regra, é extremamente comum. Poucos são os decididos, corajosos e convictos cujo propósito é capaz de moldar um ambiente quando chegam ao lugar, não o contrário. O exemplo clássico disso é o jovem que vira bandido por ter crescido em uma favela, onde dominam o crime organizado e o tráfico. A força do ambiente é decisiva, o forma e lhe dá um destino. Quando o Criador coloca o homem na terra, dá a este uma ordem direta e interessante, que é relatada no livro bíblico de Gênesis: dominem os animais e governem a terra. Biblicamente falando, fomos criados para governar e dominar, não para dominar pessoas e sim ambientes. As pessoas devem servir com os dons com que nos foram dados. Por isso, quando entro em um ambiente miserável, eu não me torno miserável, mas procuro transformar o ambiente com o conhecimento e a prosperidade que há em mim. Se entro em um ambiente milionário, também não me torno um milionário, mas transformo o ambiente com tudo aquilo que possuo e que o dinheiro não pode comprar:
temos o poder de transformar ambientes. Quando temos essa consciência, já não desejamos o que não nos pertence. Ao contrário, devemos dar aquilo que temos. Quando resgatamos esses princípios, não saímos por aí e compramos, porque todos os do nosso ambiente estão comprando, mas governamos os nossos impulsos, a pressão do ambiente perde efeito sobre nós. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender aquelas das quais realmente necessita.